Olá, como vocês estão? Agradecendo ao convite da Casa do Caminho. Meu nome é Deise Mansano, estou aqui para conversar um pouquinho com vocês, refletirmos um pouquinho através do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Vamos lá? Vamos estudar um pouquinho, vamos meditar um pouquinho a respeito? Bom, como eu disse, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Vamos começar do começo, né? O que significa ser misericordioso? É ter empatia. Nas palavras de hoje, que a empatia é a palavra da moda, né? Então, nas palavras de hoje, é ter empatia, é ter realmente a disposição, a caridade de poder ajudar, sem julgamento, perdoar sem mágoa. Isso é ser misericordioso. E o que nos foi pedido para falar a respeito desse evangelho são 3 perguntinhas que foram feitas e São Luís, em 1860, respondeu essas 3 perguntas, feitas realmente para encerrar esse capítulo tão importante para nós, o valor do perdão, o valor da empatia, o valor da solidariedade, né? Bom, nós temos aqui uma pergunta importante que foi feita e São Luís respondeu a respeito. Se ninguém é perfeito, é permitido alguém falar, repreender determinada pessoa? Porque ninguém é perfeito, como é que nós vamos repreender outra pessoa? E São Luís respondeu, vai depender do quê? Da intenção. Se a intenção é buscar aquela pessoa e confrontar, fazer com que ela entenda que aquele determinado gesto, aquela determinada palavra, aquilo especificamente que a pessoa está fazendo, não é bom, não é próprio, não é do bem, vamos dizer assim. É possível sim, porque nós podemos chegar para essa pessoa e conversarmos, não brigarmos, né? Então, o que São Luís quis dizer vai depender da nossa intenção, de por que nós estamos falando com aquela pessoa sobre determinada coisa que aquela pessoa faz. E isso nós entendemos bastante na doutrina, mas a psicologia hoje em dia fala muito sobre isso. O que é ser empata, o porquê de fazer determinadas coisas, e falarmos, né? Não estamos bem naquela situação, nós temos sim que conversarmos com a pessoa, não brigar, conversar. Olha, eu gostaria que fosse feito assim ou assado, e a pessoa que vai escutar, como nós não estamos discutindo, nós estamos relatando, é muito mais fácil de haver um entendimento. Mas se a intenção não for útil, foi só motivo de briguinha, futilidade, então não é uma boa intenção, né? A outra pergunta que fizeram, e quando nós falamos que fizeram, né? Quem é que fez perguntas? O nosso codificador, Allan Kardec, que codificou toda a nossa doutrina espírita, ele teve uma metodologia e através da sua metodologia, ao fazer o Evangelho segundo o Espiritismo,
ele aplicou também essa metodologia e achou por bem fazer essas 3 perguntas, e essas 3 perguntas respondidas por São Luís fechou magnificamente o Evangelho. Capítulo 10. A segunda pergunta, ele perguntou assim: e observar? Observar que as pessoas estão fazendo mal, porque estão fazendo mal. Novamente, São Luís nos indica: depende da nossa intenção. Se você está observando determinado fato, porque aquele fato vai melhorar a sua vida, aquele fato vai trazer com que você melhore não somente a sua vida, mas em volta nossos familiares, nossos amigos, nosso trabalho. Muitas vezes observamos coisas que não são legais no trabalho e vamos ver, olha, então não é bom eu fazer isso, né? Vai depender mais uma vez da intenção com que nós estamos fazendo determinado ato. E a terceira pergunta, a pergunta 21. Há casos em que seja útil, então, descobrir o mal alheio? Vamos ver. Aquele mal que está sendo feito naquela determinada ambiente social, aquele mal somente pertence àquela pessoa ou envolve outras pessoas? São Luís nos indica muito sabiamente a resposta, que é muito delicada, mas dependendo da circunstância, é melhor, vejam bem, que uma pessoa caia do que várias pessoas. O que significa isso? Se nós estamos num ambiente de trabalho, vamos revelar o mal que o outro fez só por revelar, só para fazer picuinha? Se nós estamos na nossa família e percebemos alguma fofoquinha, algum mal-estar, alguma coisa que não é agradável, para que revelar? Aquela pessoa ainda vai ter que percorrer alguns degraus para entender esse discernimento que todos nós devemos fazer em sociedade. E quando nós falamos em sociedade, é família, é escola, é emprego, é no ponto do ônibus, é no metrô, é no mercado, que muitas vezes nós percebemos furar a fila e tem pessoas que ficam muito nervosas. Vamos pensar, vamos raciocinar. Se aquilo está fazendo mal só para aquela pessoa, um ato de discórdia somente para aquela pessoa, vamos colocar o véu do esquecimento, vamos perdoar, vamos nos perdoando, porque no momento em que nós paramos para observar a falha alheia, nós temos que ter um objetivo. E o nosso objetivo, como espíritas que somos, o nosso objetivo é nos melhorarmos, fazer nossa reformulação individual, o que nós escutamos muito na doutrina, reforma íntima. Perdoar de coração. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados aqueles que perdoam de coração, que veem pessoas realmente fazendo atos que são totalmente contra a sociedade, contra tudo o que nós moralmente, a ética nos permite. A ética, outra palavrinha que está muito na moda, mas é uma palavra usada desde muito tempo. Aqueles pensadores, aqueles filósofos gregos que falavam muito sobre a ética moral, aquilo que nós estamos desenvolvendo com toda a nossa evolução. Aprendemos, mas temos que aplicá-la.
Só aprendermos que isso não é direito, isso não é bom, isso não é fraterno. Só aprendermos isso não nos faz pessoas melhores. O que faz pessoas melhores é aprender e praticar. Praticar atos melhores, palavras doces que acolham aos necessitados. Então eu convido a você, meu querido amigo, minha querida amiga, que está nos ouvindo neste momento e escutam essa casa querida, que é essa casa do caminho, com muitas pessoas falando a respeito da fraternidade. Eu gostaria de deixar aqui esse convite à reflexão para que nós possamos ser, dia a dia, aquilo que nós estudamos. É uma tarefa com bastante trabalho para nós, mas é uma tarefa que vai nos deixar aptos para que nas próximas encarnações essas faculdades entrem em nós e nós realmente não precisaremos nem observar, porque nós aprendemos muito com as tentativas e erros até das pessoas que estão conosco, não é isso? Essa é a verdadeira função dessas perguntas no final deste capítulo, bem-aventurados os misericordiosos. Então, aprendemos com as outras pessoas para colocar em prática. Vai chegar uma hora que nem vamos notar essas faltas, essas falhas, assim como Jesus se colocou aqui para nos ajudar. Ele já sabia quando falava conosco naquela época, assim como agora também quando nos colocamos próximos a Jesus, como estamos fazendo agora. Ele sabe muito bem das nossas faltas, mas ele não precisa mais aprender conosco. Ele precisa sim nos ensinar, e como ele faz isso? Colocando aquele véu da ternura, do perdão, do esquecimento, da benevolência. Então, esses minutinhos finais, eu gostaria de formar um vínculo amoroso com todos vocês, que vocês possam, assim como eu, neste momento de encerramento deste evangelho, se interiorizarem, fechando um pouquinho os olhos materiais, abrindo-os espiritualmente e dedicarmos esse evangelho a nós, a nossa construção espiritual. Que possamos permanecer dia a dia com a vontade de sermos melhores. Sabemos ainda das nossas faltas. E quantas vezes nossas faltas fazem com que outras pessoas ficam infelizes. Que possamos, ao encerrarmos este evangelho, aflorarmos em nossos pensamentos realmente nossa vontade de olharmos no espelho, definirmos nossas grandes faltas nessa encarnação e aos poucos termos a misericórdia por nós mesmos. Abençoa Jesus, nossos lares, nossa família. Abençoa Jesus o nosso planeta e que possamos nos reencontrar em breve para o estudo deste evangelho que nos acalenta, que nos dá a direção ética e moral para a nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada.